Olha, os governantes do Brasil e do mundo foram pegos de surpresa, Lúcio, com o coronavírus. Aliás, todo mundo, né? Os desafios são imensos. Equilibrar a saúde e a economia se tornou um verdadeiro gerenciamento de crise mundial. Em Mato Grosso, por exemplo, inúmeros decretos foram editados e, de um lado, isso prioriza a contenção da doença e, de outro lado, adoece a economia. Diante desse cenário e em busca de respostas, nós vamos exibir agora uma entrevista especial feita pelo Jornal do Meio-Dia, uma entrevista exclusiva. Isso. Né? É bom que a gente destaque isso, com o governador Mauro Mendes, ontem à noite lá no Palácio Paiaguás. O Jornal do Meio-Dia esteve no Palácio Paiaguás, no gabinete do governador Mauro Mendes, para uma entrevista especial. Eu e a Nayara Moura vamos querer saber hoje, né, agora, do governador, quais as próximas medidas aí que serão tomadas para fazer o enfrentamento aí dessa crise, né, da pandemia do coronavírus, que deixa todo mundo apreensivo. E aí temos primeiros reflexos aí na saúde e tem também os problemas de ordem econômica. Governador, na última terça-feira o senhor baixou um novo decreto, que a princípio ele endurece um pouco mais as medidas de prevenção. Isso daí foi uma resposta àquela ação do Ministério Público, que o Ministério Público entrou na Justiça pedindo a revogação daquele decreto anterior, que no entendimento do Ministério Público, tanto estadual, federal e também do Ministério Público do Trabalho, o entendimento deles é que as regras daquele decreto anterior seriam mais flexíveis, propiciando aí uma contaminação maior pelo vírus? Lúcio, primeiro um prazer estar aqui contigo, com Nayara e com todos os telespectadores que nos acompanham nesse momento e falar desse tema que é talvez, seguramente, o tema mais observado, falado e dito em todas as televisões, todos os meios de comunicação, principalmente nas redes sociais. Hoje, o governo do Estado de Mato Grosso, quando edita esse novo decreto, ele vem atualizando informações de uma linha que nós sempre defendemos. As medidas restritivas, elas têm que ser gradativas e elas tendem a aumentar à medida que a contaminação e a propagação desse vírus aumenta na sociedade no estado de Mato Grosso. Nós colocamos, na verdade, uma clareza técnica para deixar muito claro o que um prefeito pode e deve fazer a partir do momento que ele determina, que o secretário estadual de saúde vai determinar que existe naquele município, no seu território, a chamada contaminação local. Então, quando tem a contaminação local, existe um rol de providências que o gestor municipal tem que estabelecer. A partir do momento que é detectado uma contaminação chamada comunitária, existe um outro rol de procedimentos, de restrições que esse gestor, prefeito, pode determinar. E óbvio, se não tem nenhuma das duas situações, né, ele, em tese, tem que seguir aquilo que está no decreto, que são apenas as restrições do convívio social. É proibir reuniões, aglomerações, encontros, festas, jogos de futebol, sem nenhuma restrição de atividades econômicas. Porque, Lúcio, veja bem, não é razoável você aplicar a uma cidade de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, as mesmas restrições da cidade de São Paulo, que já está tendo 25 mortes por dia. O nível de contaminação lá é muito maior. Tem cidade aqui em Mato Grosso que tinha uma contaminação e o prefeito falou, para tudo. Olha, se com uma contaminação ele manda parar tudo por 15 dias, daí 15 dias, muito provavelmente, pelas estatísticas mundiais, seguindo esses mesmos padrões, vai ter nessa cidade não uma, talvez 40, 50 contaminações. Se com uma ele mandou parar tudo, o que vai fazer quando tiver 40, 50? Manda continuar tudo parado por mais 15 dias. Quando fizer 30 dias, nesta mesma cidade, provavelmente, seguindo as estatísticas mundiais, não vai ter mais 50, vai ter 200, 300 casos. Olha, se ele mandou parar com 1, mandou parar com 50, quando tiver 300, ele vai mandar voltar tudo? Não, ele vai mandar continuar. Mais 15 dias, vai para 45 dias parado.
Com 45 dias parado, vai ter 1.000, 2.000 casos nessa cidade. Vai para 60 dias parado, quando deve acontecer, segundo as estatísticas mundiais, o pico da contaminação. E aí vai ficar 60, 90, 120 dias parado? O senhor falou em tese, né, citando um caso de um determinado município, mas hipoteticamente. Isso. A minha pergunta ela é mais objetiva. Qual é o cálculo, qual é a expectativa do governo, do gabinete de situação, do total de pessoas que poderão ser infectadas aqui em Mato Grosso? Qual é o número que o governo trabalha até para poder se organizar e se planejar para enfrentar essa crise? Lúcio, primeiro você tem que levar em consideração que as pessoas contaminadas não são necessariamente as pessoas que vão pegar o vírus. Porque na estatística mundial, vamos pensar assim o caso da Itália. A Itália tem 60 milhões de habitantes. Você acha que só tem 100 mil pessoas contaminadas na Itália? Não. É porque existe um grande número de pessoas que pegam um vírus, têm sintomas leves, elas ficam em casa, nem procuram o sistema de saúde, então essas pessoas não entram para a estatística oficial. Quem que entra para a estatística oficial? São aquelas pessoas que pegam o vírus, têm sintomas mais pesados, procuram a unidade de saúde e aí que entra. Então, esse que é o questionamento. Por isso qual que é a nossa estatística? Se nós compararmos Mato Grosso com a Itália, né, com 55 dias, né, depois da primeira contaminação, a Itália, um país de 60 milhões de habitantes, ela tinha em torno de 75 mil contaminados. Se Mato Grosso seguir a mesma linha da Itália, 55 dias depois da primeira contaminação, Mato Grosso deveria ter ou poderá ter em torno de 4 mil contaminados. Então, isso é uma probabilidade estatística proporcional. A população de Mato Grosso é 3,4 milhões de habitantes, a Itália é 60, só fazer a proporcionalidade você chega então a 4 mil. Se isso acontecer, que é hoje o chamado pior caso do mundo, nós teríamos 4 mil contaminados, dos quais 20% precisaria de internação, daria em torno de 800, e dos quais 5% precisaria de um UTI, precisaria em torno de 200 UTIs. E aí temos que entender que é internação na rede pública e privada. Hoje nós temos 25 casos confirmados em Mato Grosso, nós temos aí, parece-me que 9 ou 10 pessoas, 9 pessoas internadas e todas elas, por enquanto, na rede privada. Na rede pública de Mato Grosso, nos hospitais do governo ou da rede SUS, não tem nenhuma pessoa internado, confirmado coronavírus. Mas existe uma subnotificação, governador? Eu pergunto isso porque o último boletim divulgou que são 28, na verdade, infectados aqui em Mato Grosso. Mas há relatos de hospitais particulares, por exemplo, que tem aí 38 casos sob investigação. Existe algum problema com a notificação aqui no estado de Mato Grosso? Não. O número deveria ser... Não, Mayara, não existe nenhuma subnotificação. O que existe é uma desinformação com relação a um procedimento que não foi o governo de Mato Grosso que criou, ele é do Ministério da Saúde e esse mesmo procedimento é adotado em todos os estados brasileiros. E aí alguém está doente com alguma coisa lá, está tossindo, alguém já acha que é coronavírus. E aí começa a sair os fake news, sair informações desencontradas. Nós seguimos rigorosamente o protocolo do Ministério da Saúde, que é adotado em todo o Brasil. Para a pessoa ser confirmado o coronavírus, não basta estar tossindo, não basta estar com febre, não basta ter dificuldade para respirar. Porque a gripe, né, da H1N1 tem sintomas parecidos, da influenza, da dengue tem sintomas parecidos, né, e problemas respiratórios diversos também têm sintomas parecidos. Então, hoje o Ministério da Saúde orientou o seguinte: qualquer pessoa que chegar no hospital com deficiência respiratória, com esses sintomas, ele é classificado com doença respiratória aguda grave. Feito o teste, se tiver o Covid-19, é um tipo de tratamento. Feito o teste, não é Covid, vai para os tratamentos convencionais para esse tipo de doença. Então, eu posso deixar claro para todos os matogrossenses que o governo de Mato Grosso e no Brasil inteiro, tenho certeza disso, ninguém vai mentir
gerando subnotificações. Agora, existem dezenas, centenas de pessoas que vão pegar esse vírus, vão ter sintomas muito leves e aí eles não vão nem entrar na estatística, eles vão ficar. Aí sim, existe talvez muito mais gente que já pegou, já curou ou teve sintoma leve, o cara não procurou um hospital, ele não vai entrar na estatística. Isso acontece no mundo inteiro. Governador, algo que incomodou, que gerou muita reclamação, principalmente aqui em Cuiabá, né? As pessoas diziam o seguinte: olha, e aí, eu vou obedecer quem? Eu vou obedecer o governador Mauro Mendes ou vou obedecer o prefeito Emanuel Pinheiro? Já houve aí uma conversação, uma discussão, sentaram-se à mesma mesa para evitar esse tipo de interpretação que é muito ruim, né? Porque as pessoas estão atrás de orientação. Aí elas não sabem a quem obedecer, porque um decreto ia num sentido e aí de repente do município e do governo ia em outro. Esse problema está superado? Olha, na verdade, Lúcio, a legislação federal ela diz que a autoridade sanitária de um país é o presidente, né, o governo, né, e o município. Então, nós somos a autoridade sanitária e, em caso de pandemia, nós temos atribuições concorrentes. Então, se o presidente diz que pode, né, de 0 a 10, ele dá um nível de restrição, eu não posso flexibilizar as restrições do governo federal. Eu posso ser mais restritivo, porque estas restrições elas estão indo ao encontro do interesse público da população, de proteger a população. Então, se eu determinei um nível de restrição e um prefeito vem e determina restrições maiores ainda, pode, não tem problema. Então, não há problema nenhum, não há conflito. O governo do estado de Mato Grosso, ele tem esta visão de que as restrições elas têm que ser gradativas para não causar um dano econômico e colateral muito gigante. Então, Cuiabá tinha o primeiro caso. Quando teve o primeiro caso, nós determinamos um certo nível de restrição. O prefeito Emanuel Pinheiro entendeu que teria que ser restrições muito maiores. E aí, né, ele valeria a restrição dele, porque ela não é concorrente conflitante, ela é complementar. Nós dizemos que tinha que parar parques, parar reuniões, parar isso, parar aquilo, e não mandamos parar comércio, não mandamos parar nada. Ele entendeu que sim, né? Então, houve esse tipo de divergência de interpretação. Uma contaminação da divergência política de vocês? Não, Lúcio, não precisamos entender tudo pelo lado da política. Esse é o momento, gente, que não tem que ficar politizando, né? Não é o momento nem de fazer isso. É o momento de olharmos para o problema da saúde, que é gigante, e é o momento de olharmos para o problema econômico, que vai ser maior ainda. Então, não é por nenhuma divergência, nem política, nem ideológica, e sim de interpretação de como fazer, que é natural que isso ocorra. O senhor fala que não é o momento de gerar conflitos, de que o prefeito teve um outro entendimento. Mas o senhor chegou a criticar muito e duramente o transporte coletivo, a redução do transporte coletivo, que também vem sendo criticada pela população como um todo. Cuiabá opera hoje com 30% da frota, mas o que a gente verifica é uma superlotação, principalmente nos horários de pico. Porém, o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, disse que o prefeito pode restringir muito mais o transporte coletivo, por exemplo, liberando apenas para os profissionais de saúde. Na opinião do governador, o que vai virar? E provocando o seguinte: mais lotação nos ônibus e aí acontecendo aquilo que não é recomendado pelas autoridades sanitárias, que é a aglomeração. Isso. Olha só, vamos analisar a sensatez, a prudência das medidas. O que o governo disse? Já que nós temos que distanciar pessoas, nós temos que, olha, transporte coletivo municipal, intermunicipal, só pode funcionar com pessoas sentadas. Então não pode ter aquela aglomeração, ok? Para evitar a contaminação, as pessoas ficar trombando umas nas outras, ficar ali, né? Uma quase que muito próxima, que não é recomendável nesse momento. E aí o prefeito diz, ó, suspende o transporte coletivo na cidade de Cuiabá. Nós entramos na justiça e dizemos, ó, gente, isso não é razoável, porque nós temos aí 30% a 35% dos profissionais da saúde
que precisam andar nos ônibus. Nós temos profissionais da segurança pública que precisam andar nos ônibus. Nós temos profissionais da limpeza, dos serviços essenciais, da limpeza, do posto de gasolina, do supermercado, da farmácia, de uma dezenas de serviços, da padaria, de serviços essenciais que não podem parar, que precisam andar no ônibus. E aí? E aquele profissional da indústria de alimentação, que também não pode parar? Não vai trabalhar porque não tem ônibus, então não é razoável, não é sensato essa medida. Ela não colabora quando fica lá. Se você para os ônibus completamente, isso vai criar um caos de abastecimento, vai criar um transtorno gigante para esses serviços essenciais funcionar, e o decreto federal proíbe isso. Então, se fizer, né, está ferindo o que diz o decreto do presidente da República, então não podemos fazer isso, nem eu, e nenhum prefeito do Brasil inteiro, nenhum governador. Então, neste caso, nós achamos que é muito prudente, você tem que ser muito sensato, saber se a sua medida está colaborando para evitar a circulação do vírus ou aumentando. Deixar 30% dos ônibus está piorando a situação na cidade de Cuiabá. Agora, governador, depois do seu decreto, do último, muitos falaram que o seu discurso estava muito mais alinhado com o presidente Jair Bolsonaro do que com o prefeito Emanuel Pinheiro. Mas o senhor falou agora para a gente não politizar nesse momento. Porém, o senhor disse no debate da UOL com alguns governadores que é preciso ter equilíbrio e bom senso para governar e liderar um país, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro. Falta equilíbrio e bom senso? Ele vem errando e às vezes até mesmo agravando o atual cenário? Ô, Nayara, olha só, eu não quero de maneira alguma polemizar com ninguém. Eu quero voltar e usar todas as minhas energias e capacidade nesse momento para cuidar do problema da saúde e do problema econômico de Mato Grosso. Mas, meu Deus, o nosso presidente, com todo o respeito que todos nós devemos a ele tem que parar também de ficar provocando todo mundo. Toda hora ele dá uma cotovelada, toda hora ele solta uma farpa. Hoje ele postou, aliás ontem, né, ele postou um vídeo, né, que acusava os governadores pelo desabastecimento. Horas depois, em Belo Horizonte, né, horas depois ficou provado que esse vídeo era um fake news. Meu Deus, um presidente da República não pode postar fake news. Então, assim, eu não quero fazer nenhuma crítica a ninguém, nem a prefeitos, nem a presidente, nem a ninguém, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Por ele ter essa linha, né, esse perfil de enfrentamento, foi que eu cheguei a ler isso, né? Foi por causa desse perfil de enfrentamento, foi que o senhor colocou, olha, o presidente Jair Bolsonaro não tem um modelo mental adequado para... Não foi essa frase, não. Diz assim, ó, o presidente Jair Bolsonaro, talvez ele tenha um modelo mental que o levou à presidência da República e ele chegou lá fazendo um grande enfrentamento ao PT e um grande enfrentamento à própria classe política. Então, fazendo enfrentamento, ele virou presidente da República. Mas não é fazendo enfrentamentos desnecessários que ele vai governar esse país. É hora de unir, é hora de ter bom senso, é hora de chamar as pessoas para colaborar. Nós temos que deixar divergências menores, né, em prol de objetivos maiores. É o que eu tenho procurado, eu não quero polemizar, eu tenho muitas diferenças com o prefeito Emanuel Pinheiro. Mas eu não vou fazer nenhuma polêmica com ele, porque o momento agora é de pensar na população. Se tiver que fazer debate eleitoral, vamos fazer no momento certo. Nesse momento é o seguinte, quero que todos que puderem ajudar, que ajudem, quero todo tipo de ajuda a todos que precisarem, não vou fazer nenhum debate político eleitoral nesse momento.